Nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Hoje nós queremos compartilhar uma palavra acerca de honrar ao Senhor, segundo algumas leis de contribuição. Alguém disse assim: eu estou convencido de que não há assunto sobre o qual a consciência cristã esteja mais mal informada do que o da contribuição. Eu concordo com isso. Nós precisamos entender de uma forma mais profunda o que é a contribuição. Nós precisamos entender de uma forma mais plena aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, fala acerca da contribuição. E precisamos entender que quando nós falamos sobre contribuição, nós não tornamos esse assunto completo, mesmo quando nós reconhecemos que as nossas entregas, elas sobem como um memorial diante da presença do Senhor. Nós não tornamos esse assunto completo, mesmo quando nós abordamos o assunto na perspectiva do dizimar, do ofertar e também do dar esmolas. Algumas leis bíblicas acerca da contribuição, elas precisam ser compreendidas. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite. E a primeira lei que eu quero compartilhar com você fala sobre expressão de gratidão. Você pode dizer comigo, diga assim: expressão de gratidão. Quando contribuímos, nós expressamos um sentimento de gratidão ao Senhor. Quando nós contribuímos, nós estamos reconhecendo que tudo o que temos vem de suas mãos, e por isso dele nós o damos. Amém? Mas é preciso entender que por trás desse sentimento encontra-se também uma obediência. Uma obediência a um princípio, uma obediência a um mandamento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, o verso de número 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso número 7. A palavra do Senhor diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Diga comigo: Deus ama quem dá com alegria. Mas eu quero trazer um entendimento para você nessa noite, porque talvez nós possamos entender essa palavra de uma maneira equivocada ou deturpada. Quando a palavra diz que Deus ama ao que dá com alegria, a palavra não está ensinando que se houver tristeza no meu coração no ato de dar, eu não deva dar, porque muitas vezes isso pode subir ao nosso coração. Então, a alegria no nosso coração, ela não torna a nossa contribuição uma condição opcional. Ou seja, se eu estiver alegre e contente, eu contribuirei, mas se eu não tiver, eu não o farei. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, mas ela está declarando que o Senhor se agrada de um coração que obedece alegremente ao mandamento do Senhor. Se você está me entendendo, diga amém. Então, todas as vezes que nós entregamos ao Senhor, e nós fazemos isso com alegria no nosso coração, pela obediência ao seu mandamento, o Senhor se agrada de nós. Então, meus amados irmãos, não contribuir de acordo com as Escrituras é andar desordenadamente, o que nos privará da plenitude de Deus. E o Senhor deseja que nós sejamos plenos dele. O Senhor deseja que nós possamos receber dele absolutamente tudo que ele tem disponibilizado para cada um de nós. Mas se nós quisermos ser plenos de Deus, nós precisamos também observar cada um dos seus
mandamentos. Então nós devemos ter uma expressão de gratidão no nosso coração, de alegria, todas as vezes que nós formos contribuir, todas as vezes que nós formos dedicar. Olha o que a palavra diz, nós lemos aqui, quando ele diz assim: olha, não com pesar, não com tristeza ou por necessidade, não, mas com alegria, com júbilo no seu coração, por você está obedecendo a um mandamento do Senhor, amém? Aleluia. Uma segunda lei que nós queremos compartilhar com você se encontra em Lucas 16, verso 10. Volte um pouco a Lucas 16, o verso número 10. A palavra do Senhor diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Preste bem atenção. Alguém disse certa vez que a corrupção ela está dentro do ser humano, e o dinheiro somente traz à tona aquilo que já existe por lá. Isso é uma expressão muito profunda, porque o que ela quer nos fazer entender é que se há corrupção, se há infidelidade no nosso contribuir, a palavra aqui ela está nos fazendo entender que nada mais é do que uma revelação dessa corrupção que existe dentro de nós. É por isso que a palavra diz que se nós formos infiéis no pouco, nós também seremos infiéis no muito. Porque, entenda, a corrupção, queridos, se ela não for devidamente tratada, ela só aumenta. Aquele que não dá o pouco, ele também não dará o muito, porque a corrupção ela só faz aumentar. Mas aquele que é fiel no pouco, ele também será fiel sobre o muito, porque a sua fidelidade também será aumentada, amém? Então o Senhor está dizendo para nós que essa também é uma lei no ato da contribuição. Nós precisamos ser fiéis no mínimo, e nós precisamos ser livres de todo pensamento do tipo: que diferença fará essa pequena contribuição? Porque muitas vezes pode passar pela nossa mente: ah, mas é tão pouco, que diferença isso fará? E aqui nós precisamos entender e ser convencidos pela palavra do Senhor que o que se requer de nós é fidelidade, amém? O Senhor ele não está interessado no valor monetário, irmãos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todas as coisas pertencem a Ele, todas as coisas foram criadas por Ele. Não há nada que nós possamos dar a Ele, irmãos, que Ele já não tenha. Então, quando nós entregamos, nós estamos demonstrando fidelidade, e é isso que o Senhor quer encontrar em nós. E pela disciplina da contribuição, o nosso coração ele é treinado e o nosso caráter ele é aperfeiçoado. Então, quando você se disciplina a contribuir, o Senhor vai tratando no seu coração. Entenda que talvez às vezes algumas ofertas que sejam impressionantes para nós, elas só são possíveis de ser dadas, e eu falo no sentido de serem aceitas pelo Senhor, porque um coração foi treinado, porque havia fidelidade quando havia pouco, e por isso sobre o muito o Senhor colocou, e o nosso caráter então, quando nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos sendo treinados, ele vai sendo aperfeiçoado. Então olha, o Senhor ele não quer apenas que nós possamos contribuir, mas Ele quer que nós sejamos fiéis, amém? Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: seja fiel no mínimo. Aleluia. Então deve haver uma expressão de gratidão ao Senhor no nosso coração, ao mesmo tempo que haja fidelidade nas nossas vidas, amém? E uma outra coisa tão importante, uma outra lei que nós vamos observar aqui, em 1 Coríntios 16, abra lá a sua Bíblia.
1 Coríntios 16, os versos 1 e 2. 1 Coríntios 16, 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Diga amém. Aqui, meus amados irmãos, nós percebemos que o Senhor ele não pede nada a alguém que não esteja ao seu alcance. Cada um segundo a sua prosperidade, cada um segundo aquilo que tem, cada um segundo as suas posses, é o que declara a palavra do Senhor. Então, olha, o princípio bíblico acerca da contribuição é que ela deve ser conforme a sua prosperidade, conforme aquilo que você tem, conforme aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. E por que é tão importante nós entendermos isso? Porque olha, diante disso, ninguém nunca precisa ter um coração pesado por não poder ofertar mais. Porque às vezes até nisso o diabo ele quer nos enganar. O Senhor está dizendo: eu conheço você, eu sei quais são as suas possibilidades, e é segundo as suas possibilidades que eu espero que você possa ser fiel. Você está me entendendo? Amém? Então, amados irmãos, é verdade que em alguns momentos o Senhor vai pedir algo que esteja para além das nossas forças. Quando, por exemplo, o Senhor pediu Isaac a Abraão, Isaac que era o filho prometido, Isaac que era o filho da promessa. Mas aqui nós entendemos que esse tipo de oferta, ela não é a regra, ela é a exceção. Então, o que o Senhor requer de nós é que, com disciplina, com regularidade, que nós possamos dar conforme as nossas posses, que nós possamos dar conforme a nossa prosperidade, ainda que aqui ou ali Ele possa exigir de nós algo extravagante, mas não será sempre assim. Mas o que Ele espera de nós é que nós possamos dar segundo as nossas posses. Amém? Então, ofertas como essa que Abraão entregou para o Senhor, o seu próprio filho, são ofertas pontuais, mas o princípio é conforme as suas forças. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: conforme as suas forças. Nós entendemos com isso, irmãos, que nenhum de nós estamos isentos do ato de contribuir, mas todos nós somos chamados a contribuir. Talvez alguém possa pensar assim: mas por que tantas quartas-feiras falando sobre a mesma coisa? Aqueles que têm o seu coração corrompido, né? Eles podem até começar a duvidar, mas agora por que falar tanto sobre dinheiro? Porque na verdade, irmãos, toda a nossa vida ela pertence ao Senhor. Tudo que há em nós pertence ao Senhor. Então toda a nossa vida ela deve ser uma expressão de adoração ao Senhor, inclusive as nossas finanças. E quando nós atentamos para cada um desses princípios, nós somos abençoados por Ele. Então o Senhor Ele quer abençoar a sua vida, mas para isso você precisa se submeter ao princípio. E o princípio é conforme as suas forças. Você pode dizer amém? Então todos nós somos chamados a contribuir, mas sempre entenda, Deus não vê números, Ele vê a nossa fidelidade, irmãos. É somente isso que o Senhor quer encontrar em nós: um coração fiel, um coração íntegro, um coração que teme ao Senhor, um coração que entrega quando Ele orienta a entregar, um coração que não retém quando Ele nos orienta a entregar. Então nós devemos agir
com expressão de gratidão no nosso coração. Nós devemos agir com fidelidade. Nós devemos agir conforme as nossas posses, amém? Mas um outro princípio que eu quero ainda compartilhar com você, diga comigo, expressão de generosidade. 2 Coríntios, capítulo 9, dos versos 5 a 7. Segundo aos Coríntios 9, de 5 a 7. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Declare comigo, diga assim: Deus não aceita a avareza, nem o avarento. O que é a avareza, irmãos? A avareza é o apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. E talvez muitas vezes nós olhemos para nós e nós não nos enxergamos como avarentos. Olha, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que nós temos muita facilidade de enxergar o argueiro que está no olho do irmão, mas nós não conseguimos enxergar a trave que está nos nossos olhos. É impressionante que nós temos a capacidade muitas vezes de julgar o irmão por aquilo que ele está fazendo, e ele faz exatamente a mesma coisa que nós fazemos, mas nós conseguimos ver o seu erro, mas nós não conseguimos ver o nosso erro. Então muitas vezes nós achamos que até nós lidamos bem com uma questão como essa. Talvez você possa olhar para si e dizer assim: olha, mas eu não sou avarento, eu não tenho apego excessivo ao dinheiro, eu não tenho apego aos bens. Mas todas as vezes que o Espírito do Senhor, Ele nos direciona a fazer algo, a contribuir para abençoar a vida de alguém ou uma causa, e muitas vezes no nosso coração nós nos fechamos para isso, irmãos, isso demonstra avareza, isso demonstra apego excessivo, isso demonstra que você é tão apegado que você não consegue abrir sua mão, que você não consegue, estender a sua mão e abençoar. Lá em Atos capítulo 5, nós vemos que Ananias, ele não foi generoso, pelo contrário, ele foi avarento e orgulhoso. A palavra diz para nós que a igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Nada do que era seu era propriamente seu, mas tudo era de todos. Então, quando eles percebiam algum irmão passando necessidade, eles chegavam a vender daquilo que eles tinham, daquilo que era seu, e eles colocavam aos pés dos apóstolos, para que aquilo fosse distribuído igualitariamente entre todos os santos na fé. Isso fala, irmãos, de expressão de generosidade. Eles estavam dizendo assim: olha, eu estou abrindo mão daquilo que é meu, daquilo pelo que eu trabalhei, daquilo pelo que eu lutei, aquilo que eu conquistei, porque o meu irmão está passando necessidade, e ele é meu irmão. Ele não pode passar necessidades, ele não pode ter nada enquanto eu tenho tanto. Você está me entendendo? Amém? Então a generosidade, ela simplesmente era abundante no meio da igreja. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Ananias e Safira, eles foram avarentos e eles foram orgulhosos. Enquanto muitos na igreja estavam vendendo aquilo que era seu e simplesmente entregando com generosidade, com abundância, irmãos. É interessante que às vezes nós vemos coisas como essa, e isso é bíblico, amém? Isso é bíblico.
Era o próprio Espírito quem os dirigia e quem os conduzia a fazer isso. Mas muitas vezes, se algo semelhante acontece nos dias de hoje, é do diabo. É um negócio de doido. Mas o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, amém? Ele continua querendo encontrar corações generosos para abençoar vidas, amém? E esse coração generoso, ele tem de ser o meu coração e ele tem de ser o seu coração, porque nós somos a igreja do Senhor, amém? Então a Bíblia diz que a avareza encontrou um lugar no coração de Ananias. Irmãos, nós precisamos lutar contra a avareza no nosso coração. Nós somos apegados a tantas coisas, quando na verdade nós devemos ser mais liberais e generosos. E a Bíblia diz então que Ananias ele vai e ele vende o campo que ele tinha, mas ele tira parte daquilo e ele vai entregar apenas uma outra parte. E ele disse que vendeu o campo por aquilo que ele estava entregando, mas ele estava mentindo. Na verdade, Ananias ele queria simplesmente posar diante de todos, porque era mais ou menos assim: olha, uma vez que todos estão dando, eu também preciso dar. Mas entendam que a palavra de Deus está dizendo para nós: não é isso. O Senhor está dizendo sim, que nós devemos ser generosos e abençoar, mas o Senhor está dizendo: olha, segundo propôs no seu coração. Ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada. Então quando eles chegam diante de Pedro, e Pedro diz assim: olha, foi por tanto que vocês venderam o seu campo? E ele: sim, foi por tanto. Então Pedro diz assim: por que você mentiu ao Espírito Santo? E a palavra diz, irmãos, que naquela mesma hora Ananias ele cai duro e preto. Não diz que ele caiu duro e preto, ele diz que ele caiu ao pé dos apóstolos. Ele morreu, irmãos. Ele foi fulminado instantaneamente, porque ele mentiu ao Espírito Santo. E com isso o Senhor está trazendo para nós um ensinamento, dizendo assim: olha, deve haver uma expressão de generosidade nos seus corações. Vocês não podem ser avarentos, vocês não podem ser orgulhosos. Mas Pedro disse assim: olha, se você não vendesse, se você mantivesse tudo com você, não era seu. Por que então você cometeu uma loucura como essa? É como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, Deus não está atrás do seu dinheiro, Ele quer simplesmente a expressão da tua generosidade. Ele poderia simplesmente, irmãos, pegar uma parte daquilo que ele tinha e abençoar a vida de alguém, e pronto. Mas ele preferiu fazer diferente. O mesmo acontece com Safira, e os dois morrem. E isso se espalha por toda aquela localidade. Todos temem ao Senhor. Sabe o que é que isso ensina para nós? Que não basta fazermos a coisa certa, mas nós precisamos fazer a coisa certa do jeito certo. Você pode dizer amém? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim: olha, dar é a coisa certa, mas dar com generosidade é fazer do jeito certo. Então percebe, irmãos, que Pedro ele fez, Pedro ele deu, mas não com generosidade, ele deu com avareza, ele deu com orgulho no seu coração. Então não basta simplesmente dar, é preciso fazer a coisa certa do jeito certo, amém? Então mais uma vez entenda, o Senhor não está interessado no nosso dinheiro, nós não estamos interessados no seu dinheiro. Mas o Senhor está dizendo: eu quero encontrar corações generosos na terra, que estejam dispostos a abençoar, a ser as minhas mãos, a ser os meus pés sobre a vida de pessoas. Então as Escrituras revelam que quando Jesus ele esteve lá no templo, a Bíblia diz que ele observava não com quanto as pessoas contribuíam, mas como as pessoas distribuíam. Você lembra disso? A Bíblia diz que Jesus estava no templo em Jerusalém e ele observava como as pessoas depositavam do gasofilácio. Até que chega aquela viúva e entrega 2 pequenas moedas. Mas o Senhor disse acerca dela: ela entregou mais do
que todos. Porque o Senhor não vê o valor, mas Ele vê a intenção do coração. E ela deu com generosidade, ela deu com extravagância, ela deu com abundância, amém? Ela deu conforme a sua prosperidade, irmãos. Talvez para nós aquilo significasse nada, talvez diante de tanto que colocaram aquilo significasse nada, mas quando o Senhor olhou, o Senhor viu, e o Senhor disse assim: não, essa mulher entendeu, ela entregou com generosidade. E é isso que o Senhor quer encontrar na minha vida e na sua vida, amém? Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: seja generoso em contribuir. Aleluia. Um outro princípio que nós observamos aqui é a periodicidade e constância. Em 1 Coríntios 16, nós já lemos esse texto, o verso de número 2, mas eu quero citá-lo outra vez. A palavra diz: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não se faça necessário fazer coletas quando eu for até vocês. O apóstolo Paulo, ele ensinou que a contribuição, ela deveria ser, declare comigo, diga, pessoal, constante e programada. Então perceba esse tripé na nossa forma de contribuir. Pessoal, porque é minha contribuição, porque eu sou chamado a contribuir, porque você é chamado a contribuir. Então ele está dizendo aqui, olha, cada um é cada um, isso sou eu, é você, somos todos nós. Então ele diz, olha, a oferta ela é pessoal, a oferta é minha, a oferta é sua, ela também é constante. Perceba que a palavra está dizendo aqui, olha, no primeiro dia da semana, ele está dizendo assim, olha, vocês fazem isso com constância. Vocês não entregam uma vez nunca mais, mas vocês fazem isso quando vocês se reúnem para adorar. Ele está falando do momento do culto. Então quando vocês se reunirem, vocês devem entregar a sua oferta, e essa oferta ela deve ser programada. Perceba, havia uma causa. Então nós devemos nos programar para isso. Ela deve acontecer com regularidade e também com perseverança. A palavra do Senhor, irmãos, ela diz que a bênção do Senhor virá sobre aqueles que não desfalecem, sobre os que não se cansam e não desanimam. Está lá em Gálatas capítulo 6, verso 9. Mas você pode pensar comigo e dizer assim: pastor, quem de nós não desfalece? Quem de nós não se cansa? Quem de nós não desanima? Não é verdade? Essas são coisas que alcançam a nossa vida. Mas que a palavra do Senhor está dizendo assim: olha, ainda que você queira desfalecer, continue contribuindo. Ainda que você muitas vezes queira se cansar, continue contribuindo. Ainda que muitas vezes você venha desanimar, continue contribuindo, porque a bênção do Senhor ela virá sobre a sua vida. Você pode dizer amém? É isso, irmãos. Existe um tempo da semeadura e um tempo da colheita. Você não planta hoje para você colher hoje. E o Senhor está ensinando isso para nós. Ele está dizendo, olha, a bênção virá. Ele está dizendo, não desfaleça, não canse as suas mãos, não se desanime, mas continue sendo perseverante. Abençoe o reino de Deus. Contribua. Seja generoso, seja abundante, seja fiel, seja alegre, amém? É como já foi dito, olha, o momento, por exemplo, do dizimar e do ofertar, ele deve ser talvez a expressão de maior alegria do nosso culto, mas muitas vezes parece um momento mais triste. Eu vou ter que dar, e aí você bota a mão e a mão quase não quer sair, né, do seu bolso. Mas nós devemos fazer isso, irmãos, com periodicidade e com constância. Amém? Sexto, prova de obediência.
2 Coríntios 9, de 12 a 13. A palavra diz assim: porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Aleluia. Irmãos, aqui Paulo está nos fazendo entender que as nossas contribuições em todos os níveis, seja o dizimar, seja o ofertar, seja o dar esmolas, ou seja, abençoar diretamente a vida de alguém, isso é uma prova da minha obediência a Deus. E nós precisamos entender que o Senhor requer de nós obediência. Agora entenda: quem não obedece a Deus no dar, também não obedecerá em outras coisas, que possa requerer de você renúncia e entrega. Então, na verdade, isso aqui se constitui como uma prova diante de nós. Então, o Senhor está nos mostrando que existem leis que são específicas, bíblicas, claras, acerca da nossa contribuição. E nós precisamos nos submeter a cada uma delas, amém? A cada uma delas. Então, todas as vezes que você for contribuir, entenda, deve haver uma expressão de gratidão no seu coração. Deve haver uma expressão de júbilo no seu coração. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Isso demonstra fidelidade. Seja fiel, irmão. Seja fiel no seu pouco, porque sobre o muito o Senhor o colocará. Declara a sua palavra. Faça isso segundo as suas posses. O Senhor não vai exigir de você nada mais além do que aquilo que você pode fazer. Mas também não fique com o seu coração pesado, porque você queria poder dar mais e você não pode dar. Mas uma coisa eu afirmo a você, porque é a palavra de Deus que diz: se você for fiel no pouco, o Senhor vai colocar você sobre o muito. Amém? E o muito, irmãos, entenda, não é simplesmente para você ter, mas é para você poder abençoar, é para você poder fazer mais para o reino de Deus, amém? Segundo as suas posses, faça com expressão de generosidade, seja generoso, dê o seu melhor, seja periódico, seja constante, faça isso continuamente, seja obediente, amém? Então, em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Permita que essa palavra possa acompanhar você e possa ser uma prática constante na sua vida. Então, eu convido você a se colocar de pé no nome de Jesus. E nós vamos adorar o Senhor. E logo depois eu vou estar orando pela sua vida.